Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Renata Valente. Eu tenho vários cursos de redação. Este curso que eu começo hoje, ele é específico para a redação do Enem. Eu fui avaliadora do Enem por muitos anos. A minha meta é que você escreva texto com qualquer tema. Tem repertório que sirva para qualquer texto? Não, cada tema é um tema. Cada texto exige um tipo de habilidade do aluno. Mas o que eu quero trabalhar daqui até janeiro? Que você pegue qualquer tema e possa desenvolvê-lo bem. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Eu tenho muito aluno particular e muitos deles, a maioria, são alunos que querem fazer medicina. A meta é alta, né? Então, o aluno que é medicina, ele está focado, estuda 8 horas, 10, 12, 16 por dia, e ele me procura e diz, eu preciso tirar uma redação que seja excelente, porque redação ótima eu já sei fazer. Então, para a excelência, o que eu digo para o aluno? 50% do trabalho de produção de texto é meu, com as orientações que eu vou dar aqui para vocês. E os outros 50% eu treino, tá? Se não houver treino, não há meta realizável. Por isso que comprar um PDF na internet não adianta. Pode ajudar você, claro, mas praticar textos e ouvir as dicas de um especialista faz toda a diferença na sua vida. Ouça o seu professor, valorizem os professores que têm formação suficiente para serem habilitados a não só saber, mas saber ensinar. É isso que faz a diferença, tá bom? Comecei o meu trabalho sendo concursada, dei muitos anos aula na rede pública. Comecei a trabalhar com muito orgulho no Capão Redondo, em São Paulo, onde eu conheci há 30 anos, quase, o movimento hip hop. E a minha dissertação de mestrado fala sobre um trabalho que eu desenvolvi numa escola, falando sobre as letras dos Racionais e, para minha felicidade, esse álbum que eu trabalhei, que se chama Sobrevivendo no Inferno, hoje é leitura obrigatória na Unicamp. Tenho muita felicidade, porque quando eu escolhi esse tema lá na graduação e no mestrado, os meus orientadores falaram que eu estava louca, porque rap só tinha palavrão e não era música para a academia, para a universidade. Então eu aproveito e digo para vocês, não contem os sonhos grandes que vocês têm para mentes pequenas, para as pessoas que não possam motivá-los a acreditar nos sonhos que vocês têm. Acreditem em vocês primeiro. Não existem sonhos pequenos. Se você acredita, você conquista. Eu trabalho no ensino superior, eu tenho titulação. No ensino superior você ganha por título, tá? Eu não concluí meu doutorado, mas estou perto disso. E estudei muito na minha vida, nunca parei de estudar. Então eu investi na minha formação e nas minhas habilidades para poder ter um salário compatível à formação que eu escolhi para mim. E é o que eu recomendo a vocês, né? Porque nós, os mais velhos, só podemos recomendar. Então, pessoal, o desafio de vocês de hoje até janeiro é manter um equilíbrio, tá? Eu tô falando com vocês como se eu estivesse falando com meu filho. Eu tenho 3 filhos, o mais velho está perto de se formar, hoje estuda na FEA, na USP. E, como eu disse, eu não ganho mal, mas não sou rica, não sou milionária e nunca pude pagar as escolas de São Paulo que dão ao aluno uma formação digna de concorrência para esse tipo de vestibular. Então, meu filho foi um aluno bolsista quase toda a vida dele, e bolsista por mérito, estudava muito, e de fato, os vestibulares que ele prestou, ele passou com muito esforço dele. Então, o que eu digo a vocês é que, como ele dizia que achava que não ia conseguir, e eu dizia para ele, por que você não conseguiria, né? E hoje ele está aí quase formado, eu digo para vocês que a escrita está muito relacionada ao nosso emocional, ao nosso estado físico e ao lado intelectual. É um equilíbrio de 3 fatores. Eu estou desesperada, eu tenho um problema, os meus pais não me entendem, então isso interfere na sua performance. E eu também gostaria muito de poder falar num outro momento sobre isso com vocês. Como isso impacta no dia da sua prova, o seu estado emocional, suas noites de sono bem dormida, tudo aquilo que você vai levar com você como bagagem para escrever o seu texto, tá? O meu método fala isso. Eu criei o método Tirei 1000 em Redação, que é um método que contém 10 módulos, cada módulo com diversas aulas, todas essas aulas propondo exercícios com gabaritos e a prática no mínimo de um treino semanal. Eu, de fato, adoraria poder corrigir o texto de todos vocês como eu gosto de fazer, marcando vírgula por vírgula, ponto por ponto, sublinhando palavras repetidas, mas eu sou uma só, né? E eu não consigo fazer isso como eu gostaria. Então,
Para isso, eu criei o desafio semanal, que hoje está postado no grupo e também lá no feed do Instagram. Na quarta-feira, por volta da hora do almoço, eu escolho um texto e este texto será corrigido ao vivo na nossa live, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. Então, gostaria que vocês estivessem comigo também nessa nova oportunidade da gente se encontrar e falar um pouquinho sobre redação. Então, está claro para vocês, pessoal, que de hoje até o Enem, quem não escrever um texto por semana, não precisa nem vir na aula, porque não vai funcionar. Porque é isso que um professor deseja, um professor comprometido. É ver o seu trabalho refletido no esforço do aluno, porque eu venho aqui fazer a minha parte. E eu sei que muitos alunos da escola pública estão sem aula, ou estão com dificuldade de acesso à internet. Por isso que eu também vou compartilhar com os alunos da escola pública a gravação dessa aula que eu estou fazendo. Porque eu sei que tem muitos que trabalham, recebi muitas mensagens, eu estou trabalhando, eu não posso assistir. Contem comigo. O que eu puder fazer, o que estiver sob o meu alcance, farei em prol da educação desse país. E eu estou muito cansada de ver o abismo que separa os alunos da escola pública da escola privada, porque, como eu falei, hoje o meu contato maior é com a escola privada. Nada contra elas. Amo trabalhar na escola privada, tenho recursos e alunos maravilhosos, de fato. Mas esse ano eu estou muito tocada com essa situação do ensino e o abismo que se criou em torno das pessoas que não têm acesso à tecnologia, aos aparelhos eletroeletrônicos. Só posso fazer dessa forma digital agora, tá? Mas eu gostaria que vocês pudessem compartilhar com as pessoas a quem precisa chegar essa aula. Tudo bem? Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre procedimento? Esse encontro funciona toda segunda das 17 às 18 e eu vou seguir uma sequência de conteúdos até janeiro, tá? Pode ser que mais para frente a gente amplie um pouquinho o tamanho da aula. Algumas delas eu vou poder disponibilizar no YouTube ou enviar para a pessoa, outras não, só para quem vem aqui mesmo, que é uma forma de estimular você a vir. Qual é a diferença entre vir e assistir a aula gravada? Você pode interagir, você pode fazer pergunta, isso faz toda a diferença, tá bom? Eu vou pedir só um minutinho para vocês, tá? Que eu vou abrir aqui o sistema para mostrar como é que funciona aqui o nosso método de aulas, tá? Como é que funciona, como é que eu acesso essa plataforma, tá? E aí a gente vai começar, então, o conteúdo da primeira aula. Esse primeiro módulo do curso, eu falo para vocês um pouquinho sobre algumas dúvidas que alguns alunos que estão prestando o Enem pela primeira vez ainda têm, sobre as principais diferenças que existem entre o Enem e vestibulares, obviamente no que se refere à questão da correção. Então, aqui nós temos os módulos. Eu vou abrir o módulo 1, diferenciando, então, a redação do Enem da redação dos demais vestibulares. Esse é o módulo 1. Eu vou só abrir aqui o PowerPoint. Vocês podem ver que aqui também tem um e-book, que é o material escrito sobre várias coisas que a gente vai falar aqui, tá? Bom, então eu chamo de passo a passo, tá? Hoje eu vou começar a mostrar para vocês quais são esses passos. Então, o que eu começo conversando com vocês, né? Todos nós ouvimos falar desde criança que o estudo é importante, não é? E que é uma das principais formas de ascensão. Então, eu já falei que um país como o nosso, de tanta desigualdade, quando eu era criança, eu costumava ouvir minha mãe dizer que a gente tinha três chances na vida de ficar rico. Uma quando nascia rico, outra quando se casava e a outra quando a gente se forma e tem uma profissão rentável. Então, gente, eu não nasci rica, eu me casei 3 vezes com pessoas da condição social igual à minha e resolvi, então, investir no meu próprio trabalho, né? E é verdade, a falta de profissionais qualificados no mercado faz com que aqueles que se qualificam tenham, de fato, mais oportunidades, né? A boa notícia é que nem todos os jovens conseguem compreender a importância que um curso superior pode representar na sua vida. Isso é bom para vocês, porque de fato eu, como uma pessoa com quase 50 anos, posso afirmar isso com muita tranquilidade, né? O primeiro passo, então, vocês já deram, que é estar aqui em busca de uma prova que pode trazer ótimas oportunidades na vida de vocês. A graduação também, ela não só traz transformação profissional, como ela traz
questões de relacionamento interpessoal muito fortes, né? Nós vamos conviver com pessoas que têm afinidades com a gente. E isso interfere, claro, na nossa vida pessoal também. E eu coloco que o primeiro passo para isso é pontuar, é tirar 1000. Agora, quando eu falo 1000, né, gente, de verdade, eu sempre duvido das pessoas que aparecem no jornal falando que tiraram 1000 na redação. Porque todas as vezes que as pessoas mostram o texto, eu leio o texto e tenho a nítida impressão que aquele texto não tirou 1000, tá? Eu costumo dizer, gente, que 1000 é para Deus. Deus tiraria 1000. Você tira 960, 920 e fica muito feliz. E por que eu digo isso? Porque para tirar 1000, você tem que ter 2 pessoas que te dão nota 1000. Isso é quase impossível. Feliz de quem já tirou. Mas não sofram por isso. A minha meta é que todos nós cheguemos aqui na meta dos 900. E isso é bem possível, tá? Isso sim é bem possível. Então, eu sou a professora Renata Valente, como já disse, e aqui nós vamos pensar em aumentar a sua nota. Pessoal, o que é uma nota boa no Enem? É difícil a gente modular, porque eu não sei os objetivos de vocês, e por isso eu peço que todos preencham aquele forms, tá? Até porque eu quero fazer cursos de outros vestibulares, não só do Enem, 680. Eu diria, pessoal, que uma nota mediana, para você começar a esboçar um sorriso, é a partir de 600. Mas isso não lhe traz grandes chances de concorrência num FIES, por exemplo. Não. Numa disputa de vagas, tá? Nas universidades federais. Tá? Desculpa, eu confundi financiamento aqui. A partir de 720, as nossas chances aumentam muito, tá? E essa é a minha faixa de nota, por exemplo, a Alison tirou 720, é manter e subir, né? Chegar nos 860, no 900. Então, a minha meta é isso, é fazer você entender que é possível e que é um trabalho que começa hoje, né? E que a gente consegue sim. Tá? Então, nesse primeiro módulo, eu falo um pouquinho sobre a diferença da redação do Enem. O Enem traz para vocês uma possibilidade de trabalhar com a nota do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, que permite o ingresso em mais de 100 instituições públicas de ensino superior. Eu não sei exatamente quantas, né? Porque a cada dia, infelizmente, a gente tem tido notícias de faculdades federais que deixam de aceitar a nota do Enem, mas ainda é uma grande oportunidade de você garantir esse benefício que é seu direito de, por meio da nota do Enem, conseguir uma vaga, inclusive em universidades privadas que concedem bolsas para alunos com notas altas, né? Então, acreditem, tirar nota boa na redação do Enem abre muitas portas, né? Então, a redação do Enem pode ser decisiva para o seu futuro, acredite nisso. Não é em tom de ameaça, mas em tom de expectativa boa, tá? Então, vocês podem contar com o meu apoio e aí a gente começa, então, com o primeiro conteúdo técnico, né? O que a gente fala primeiro? A gente fala do aspecto negativo que você não deve cometer, que é tirar uma nota 0. Não é fácil tirar uma nota 0, você não precisa ir com medo disso, mas você precisa saber o que te dá 0, né? Para não tirar. Então, não atingir o número mínimo de linhas. Quem sabe qual é o número mínimo de linhas na redação do Enem? Que o Enem diz, a partir disso é texto, menos que isso não é texto. Qual é o número mínimo de linhas? 7 linhas. Muito bem, Alice, muito bem, Janaína. 30 é o máximo, Verônica, não podendo passar disso. Menos de 7 linhas não é texto e vai zerar sua redação. É isso mesmo. Então, não podemos escrever menos de 7. Agora, alguém sai de casa e vai no Enem para escrever 6 linhas, eu não vou nem comentar o que eu penso sobre isso, mas vai zerar, né? Fugir ao tema proposto. A gente vai falar depois sobre tangenciar, que é nota baixa, mas fugir ao tema é dizer que o tema era se o acesso do cinema é democrático, o aluno vai lá e escreve sobre sobre as queimadas na Amazônia. Acreditem, pessoal, isso acontece muito no Enem. Por quê? Porque o aluno decora um tema, alguém falou que ele podia decorar e sair de casa com um tema na cabeça, ele acredita, vai lá, nem lê a proposta, escreve o que ele quer. E isso, obviamente, vai zerar, né? Desobedecer a estrutura dissertativa argumentativa também parece um absurdo, mas eu já vi desenho em prova, eu já vi gente que escreve poema, enfim, há gente que faz narração, tá? Então, o gênero a gente vai discutir aqui nas próximas aulas e ele deve ser observado, né? Escrever impropérios chamados palavrões, ofensas, tentar anular a prova propositadamente, também acreditem, tem gente que termina a prova, vai lá e faz um X em cima da redação que acabou de escrever para testar o sistema e vai zerar. Então, a nota da redação do Enem pode ser decisiva para a sua participação e um bom motivo para dar atenção a ela também pensando no ProUni, né? Porque quem zera na
na redação está fora do programa de financiamento, o FIES está fora do ProUni, né? Então precisa estar atento a isso. E em algumas instituições, tanto públicas quanto privadas, a nota de redação do Enem também é usada para definir a colocação de cada candidato, ou a distribuição de bolsas também, como eu já falei. O que mais que é importante você saber sobre redação em provas diversas, né? A velha questão de coesão e coerência. Eu não sei vocês, pessoal, eu vou dar até um stop share aqui agora, tá? Para poder ver vocês ou estar mais perto de vocês. Eu demorei muitos anos da minha vida para entender o que era coesão e coerência. Eu sempre fui uma aluna aplicada de língua portuguesa. Eu entendia mais ou menos, tá? Então eu vou tentar explicar o que na vida adulta eu entendi de uma forma muito simples e obviamente a gente vai detalhar porque eu sei que grosso modo você já sabe o que é coesão e coerência, tá? Se alguém quiser escrever no chat, eu vou adorar. O que acha que é, ou que pensa ser coesão e coerência, ou que tem certeza do que é coesão e coerência. Vamos começar falando da coerência, que eu acho que é mais fácil de entender, tá? A coerência é um aspecto que está ligado diretamente a conteúdo. O que é o conteúdo do texto? Ser coerente é ter ideias harmônicas, que uma ideia confirma outra ideia. O que é uma pessoa incoerente? Né? Se alguém quiser escrever também exemplos no chat, fique à vontade. Uma pessoa incoerente é aquele que diz para você, alguém aqui fuma? Eu fumo. Não fume, o fumo faz mal. E aí você me encontra ali na porta da escola e eu estou fumando. É um tipo de incoerência entre prática e discurso. Mas vamos imaginar no texto, né? Como que a gente pega, como a gente avalia um texto incoerente? Normalmente, é aquele candidato que não está muito seguro do ponto de vista que ele defende. Ou então ele quer agradar a banca. Essa é a pior estratégia que você pode cometer. Você fala assim, todo professor gosta de ler. Então, se o tema falar sobre a importância da leitura na formação do indivíduo, que, aliás, é uma das minhas apostas, tá? Para tema desse ano, já que vocês adoram falar de apostas, de tema, e a gente não é adivinhador, ninguém sabe o tema do Enem, tá? Ninguém. O professor que fala que sabe está enganando vocês. Mas por que eu aposto? Por uma questão de coerência. O governo do Estado, a presidência, o executivo, as campanhas do MEC têm falado muito sobre literatura esse ano. Programas de alfabetização, reescrita dos contos de fada, isso eu vou contar para vocês, enfim. Muito se fala sobre leitura esse ano, eu acho que é uma boa aposta. Mas vamos imaginar que você não acha que a leitura é importante, mas que você sabe que todo professor gosta de ler. Então você vai dizer, a leitura é importante para a formação das pessoas e tal. E aí você fala, mas a leitura é algo que custa caro. Por isso que as pessoas não leem. E eu acho que ver filme é tão importante quanto ler. Então, você tem que ter cuidado sobre esse tipo de argumento incoerente. Se eu começo com uma linha argumentativa, eu sigo nessa mesma linha até o fim. E para ser coerente, depois eu vou dar dicas para vocês, que é fazer um bom projeto de texto antes de começar a escrita, que eu chamo de esquema argumentativo. A gente vai treinar isso aqui também. Alguém pergunta, será o tema? Sim, gente, porque eu adoro ver esses temas malucos, tipo queimadas no Amazônia, que eu acho que pode cair em qualquer vestibular, menos no Enem. Por quê? Gente, nosso presidente já falou que olha os temas do Enem. Temas com os quais ele não concorda, eu acho que não teríamos. Mas o cinema ano passado. Eu acho que o cinema do ano passado foi uma surpresa, tá? Mas sobre isso também a gente vai conversar, porque como eu falei no começo, a minha preocupação não é adivinhar o tema, é que seja lá qual for o tema, você esteja pronto para escrever sobre ele. Essa é a minha questão, tá? Mas, então, isso é coerência. Em relação ao aspecto de conteúdo, é seguir uma linha argumentativa e não se desviar dela. Agora que são elas. E a bendita coesão, né? O professor marcava lá no meu texto. E a coesão. Seu texto apresenta problemas de coesão. Que tipo de problema apresenta o meu texto quando ele tem problema de coesão? Gente, quem que escreve aqui para mim? A famosa competência 4 do Enem, que está muito relacionada à competência 1. Veja que os outros vestibulares, que não Enem, consideram 1 e 4 uma coisa só, tá? A única prova que testa coesão separado de linguagem é o Enem, que eu conheço, pelo menos, tá? Alguém quer arriscar aqui? Sim, Verônica, ano passado o tema foi surpreendente. Eu acho que ninguém que eu conheça tenha chegado sequer perto, justamente por isso que eu falei, né? Um governo que vinha brigando tanto com o cinema nacional
embora o tema seja democratização e não o cinema propriamente, né? Mas de qualquer forma eu achei um tema belíssimo. E achei que as notas do ano passado foram muito boas em relação a outros processos que eu vi por aí, notas de média para... Porque o ano retrasado foi um desastre, aquele da manipulação dos dados do usuário. Os alunos não entenderam o tema e foi muito ruim, sem falar no tema dos surdos, que foi catástrofe geral também. Temas ótimos, tá, pessoal? Mas que eu considero que os alunos tiveram dificuldade. Bom, para não esticar aqui, já que vocês estão com medo de falar, coesão está mais ligado a aspectos formais do texto. Então, a gente fala em forma, conteúdo. Enquanto a coerência está preocupada com o conteúdo, a coesão está mais ligada na forma, mas uma forma que também interfere no conteúdo. Então, eu via no grupo alguém lendo o texto do colega e falou assim, você usou portanto fora do lugar. Então, se eu usar portanto no lugar de entretanto, eu mudo o sentido do texto, porque entretanto eu uso para quê? É uma conjunção adversativa, sinônimo de mas. Eu falo assim, eu falo que é frase de mãe, conjunções adversativas. Mãe, posso ir no cinema? Você pode ir, mas antes tem que lavar a louça. Pelo menos assim era minha mãe. E quando a gente ia no cinema também, né? E aí, entretanto, é sinônimo de mas. Agora, o portanto indica o quê? Conclusão. Portanto, de acordo com, enfim, tá? Então, isso é coesão. É quando você, isso eu estou dando exemplo de elementos coesivos interparágrafos, tá? Entre um parágrafo e outro. Dentro do texto, harmonicamente. Se um aluno falar assim, Maria é a mulher onde eu amo, e não Maria é a mulher a qual eu amo, isso geraria um problema de entendimento enorme para o avaliador, tá? Porque o pronome relativo onde eu só posso usar quando me refiro a lugar, lugar, espaço físico. São Paulo é a cidade onde nasci, tá bom? Isso é coesão. Ela interfere na junção de uma estrutura com outra, de um parágrafo com outro, tá? Interfere na estrutura, na amarração que o texto tem entre frases, parágrafos, períodos. Agora, não se assustem, tá? Porque sobre cada um desses fatos que eu estou mencionando, a gente vai ter um tempo para falar, tá bom? Um tempo bom até o Enem, para a gente conseguir falar de todos eles. Hoje é mais uma introdução, tá? Então, eu vou voltar lá para a minha tela. Então, coesão e coerência. Além disso, bancas avaliadoras valorizam candidatos que apresentam ideias relevantes e demonstram consciência social sobre temas em destaque. Vocês já perceberam, obviamente, que os temas do Enem privilegiam aspectos sociais, né? Então, a ideia do Enem não é que o candidato fique sem ideias para escrever, são temas os quais sempre já foram discutidos alguma vez na vida do estudante. Por isso que eu falei que o tema dos surdos foi um desastre, porque não me lembro eu de ninguém sentar na mesa e discutir surdez na escola, com o pai e com a mãe. Mas sobre cinema ser acessível ou não, pode ser que você já tenha discutido com o seu pai quando ele reclama que o preço do ingresso é muito caro. Você percebe isso que eu estou falando? Você consegue entender que outros vestibulares dão temas mais complexos e que não é nem o tema, via de regra, para ser um tema conhecido do estudante? Eu continuo apostando nisso, tá? Então, é por isso que a gente fala em repertório sociocultural, em ler notícia, né? E a gente fala de correção às cegas. Vocês sabem o que é isso? Eu já trabalhei muito fazendo correção às cegas e faço até hoje. O colégio particular dá uma redação para o aluno, aí o professor daquela disciplina recolhe o texto e dá para um corretor que nunca viu aquele aluno. Por quê? Porque via de regra, a gente tem um envolvimento emocional com aquele aluno, né? A gente conhece ele desde o ano passado, já tem afinidade com ele. Então, o que eu faço com vocês, via de regra, é uma correção às cegas. Eu não conheço vocês pessoalmente, a gente nunca se viu, eu pego o seu texto e faço uma análise que eu chamo de fria. O que eu estou lendo, e eu trabalho, gente, com a verdade, tá? Às vezes é um pouco grosseira, você me acha um pouco exigente, mas quando eu te falar que a nota é tal, acreditem, tá? Eu jamais daria uma nota para agradar um aluno, porque eu acho que isso não se faz, porque ele vai lá e vai se decepcionar lá na frente. Então, por mais que magoe e doa, ele vai ter tempo de reescrever e trazer uma redação condizente com a nota que ele quer tirar e precisa tirar. Então, quando eu te falar que você tirou 1000, você pode soltar fogos, pode pular 960, 920, porque o meu nível de exigência é o nível que você vai encontrar lá na frente, de fato, né? E vocês sabem que o INEP disponibiliza as redações nota 1000, né, na cartilha do participante. Você pode ir lá conferir, tá? Então,
Eu vou corrigir vários textos até janeiro aqui, vocês vão entender como é o meu processo de correção direitinho, e eu sempre justifico, né, os processos. Então, hoje eu vou falar só sobre o texto dissertativo, que é o texto do Enem e da maioria dos vestibulares, né? É o tipo de texto no qual o autor defende um ponto de vista sobre determinado assunto. Se o tema não gera discussão, ele não é importante, porque às vezes o Enem faz isso, ele discute, por exemplo, violência contra a mulher. Eu já tive um aluno que disse que não existe violência contra a mulher, que isso é um feminismo exagerado, mas, gente, os números estavam lá mostrando que tantas mulheres sofrem violência. Será que eu posso refutar dados de um gráfico? Então, eu diria que é um tema indiscutível, um tema como esse. Está lá, os números mostram. Mas, mesmo assim, eu poderia achar, como eu li um texto que me chocou muito nesse ano, de um candidato que dizia que a mulher que sofre violência é porque ela desobedece o marido. E a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, e se a mulher fizer tal coisa, ele pode agir como ele desejar. Era uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, é difícil sustentar uma argumentação como essa, mesmo que seja embasada em uma crença pessoal e religiosa, tá? Muito cuidado com essas questões ligadas à religião, porque muitas vezes impedem que você entenda uma discussão como dado. E contra fatos e dados numéricos não há muito argumento que possa discordar. Isso é um assunto muito polêmico que certamente também vai surgir aí no decorrer das nossas aulas, tá? Então, o texto dissertativo, ele pode ser expositivo e argumentativo. No Enem, ele é argumentativo, ou seja, o convencimento veio por meio da defesa de argumentos, mas existe o texto expositivo, tá? E muitos fazem dissertação expositiva sem saber que fazem, quando deixam de se posicionar com convicção diante daquele tema que foi apresentado, tá bom? A modalidade solicitada no Enem, que é a dissertação argumentativa, ela centra-se em uma tese, tá? Então, eu posso afirmar que o primeiro parágrafo da redação do Enem é a constituição de uma tese que eu recomendo que você faça logo de cara, lá no seu primeiro tópico frasal, que eu também vou explicar como faz, que é para já logo convencer o leitor. Não é obrigatório tese estar no primeiro parágrafo, mas é quase que obrigatório, tá? E aí existem outros gêneros solicitados em vestibulares, como o descritivo e o narrativo, que eu não vou entrar em detalhes hoje aqui, porque os vestibulares grandes que eu conheço, que trabalham com outros tipos de gênero, na verdade, é um vestibular que é a Unicamp, e se alguém vai prestar a Unicamp, fique atento, porque logo mais eu vou fazer um curso específico para vocês, somente sobre a redação na Unicamp, que é uma redação bastante diferente, que eu gosto muito, e que acho que também posso ajudar vocês. Ok, pessoal? Então, hoje eu queria mostrar essas coisas para vocês, como funciona. Se você olhar, a gente vai ter aula 2 e tudo isso, aqui mais ou menos o que a gente ainda vai ver no curso, tá? Vejam que ele está todo separadinho em aulas, mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, sobre ProUni, sobre FES, tudo o que você quer saber sobre a redação do Enem de vestibulares, a gente tem nesse módulo, tá? O que eu queria mostrar é que, aqui não vai aparecer, é que no material, no PDF, a gente tem exercícios também, né? Pergunta e resposta, para ver se você entendeu sobre o gênero, para ver se você entendeu sobre coesão e coerência, porque esse tipo de questão também cai na prova escrita do Enem, não só você vai usar na modalidade da redação, mas são questões que podem cair dentro da prova de língua portuguesa, ok? E, obviamente, se sobrar tempo e for desejo de vocês, a gente também pode falar sobre a prova de língua portuguesa ou de literatura, se assim vocês desejarem, ok? Pessoal, o que eu queria dizer é isso, que esse é um espaço aberto, que esse é um espaço democrático. O que vocês quiserem saber, acompanhe o meu perfil lá no Instagram. Eu sempre abro caixinhas de perguntas para vocês me dizerem o que vocês querem que eu programe, o que vocês sentem mais falta. Por exemplo, aqui no chat hoje vocês estão muito tímidos, mas eu já vi alguém falando que tem dificuldade na introdução, por exemplo. É uma coisa que a gente pode trabalhar e priorizar. Que mais? Vamos escrevendo aqui que mais que vocês têm mais dificuldades, tá? Então, eu gostaria de sempre trabalhar com a maior necessidade que vocês têm. Eu tenho a minha sequência aqui, mas se tiver alguma coisa mais urgente, vocês podem me dizer, ok? Eu também queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tá? Só um minutinho. Acho que vocês viram
que eu coloquei lá, que eu tenho um material muito bacana, que eu vou, nos próximos dias, porque eu estou em fase de finalização, eu fiz questão de fazer bem atualizado, tá? 10 livros, 10 filmes, 10 séries que você vai usar como repertório, super atuais, sem spoiler, como eu coloquei na capa, que vão ajudar você a assistir, ter tempo para assistir, colocar quase todos em plataformas gratuitas, e eu coloco nesse material qual é o tema que você vai poder relacionar com esse material, tá? Eu vou falar basicamente sobre isso, né? Muito, tanto na parte da competência 2 repertório, quanto no projeto de texto, competência 3, quando a gente fala de argumentação, tá? Eu queria colocar para vocês o depoimento da Júlia, que é uma aluna minha. Ela teve uma nota excelente em redação e está fazendo a faculdade dos sonhos dela, e nesse momento ela está em aula. Mas eu acho que o depoimento diz mais do que eu ficar aqui contando para vocês o que é o meu trabalho e o que é o trabalho do aluno. A Júlia é uma aluna filha de professor também, que estuda na minha escola, uma aluna bolsista, que tirou 920 na redação do Enem, e ela vai contar um pouquinho para vocês como foi isso. Conta para eles, Júlia, o que você estuda, como é que está a sua vida hoje? Oi, gente, eu estou estudando design gráfico na Belas Artes. Eu passei em várias faculdades aqui no Brasil, né? Principalmente por causa da minha redação, que teve uma melhora absurda, assim, no ano passado. Para vocês terem uma noção, eu tirei 640 no Enem de 2018 e no Enem do ano passado eu tirei 920. Então, é uma parte muito importante, assim, para a nota de vocês, a redação, né? E é isso, assim. É isso, Júlia. Eu falei para eles, né, desse aumento da sua pontuação. Obrigada por ter vindo. Eu falei que você estava numa aula, né? E que foi sua escolha esse curso, né? Você teve opções, isso é muito importante deixar claro, que ela ficou num processo de opções entre ficar perto de casa, longe de casa, o curso que era do coração, ou o curso que era seguindo mais a razão, enfim, pessoal, todos esses momentos a gente vive também com os alunos da gente. Ela fez a escolha dela e você está feliz? Tô muito. O seu curso está gostando? É Demais. isso, gente. Se ela está feliz, se ela está gostando, é isso que a gente quer ver, né? Que vocês possam realizar os sonhos de vocês. Então, eu acho que é isso, né? A gente está vendo muita gente sem aula, né, Júlia? E essas pessoas não serão prejudicadas no que depender de mim. Tá bom, pessoal? Toda segunda-feira, 17 horas, eu vou estar aqui continuando essa linha de raciocínio ali que eu mostrei para vocês, ainda discutindo sobre as principais diferenças da prova do Enem, porque ainda tem gente que tem muita dúvida em modelos de redação que podem ser aplicados em determinados vestibulares, que são um pouquinho diferentes dos critérios. O critério do Enem é único, tá, gente? Não tem nenhuma banca igual à banca do Enem. Então é importante que você venha nas próximas aulas para que isso fique bem claro. Eu vi que tem muita gente aqui que nunca prestou Enem, vai prestar pela primeira vez. Então eu queria construir isso direitinho com vocês, esses critérios. E a gente vai falar também um pouquinho do que a Júlia fala no depoimento, que é a importância do repertório, de estar atento às notícias, né? O quanto isso interfere, que às vezes eu ensino para você a técnica, mas falta o assunto, você não tem assunto para escrever, né? Então lá no perfil também, eu sempre vou falar na semana sobre um tema específico, sobre filmes que estão em plataformas que você pode assistir. E às vezes até a gente vai assistir um pedacinho aqui, tá? Alguns dias da semana eu vou trazer alguns trechos aqui para a gente assistir juntos também. Live toda quarta-feira também, onde eu corrijo uma redação ao vivo, tá? Essa live é específica para eu pegar uma redação e mostrar como é a correção para valer, ok, pessoal?